Minha salvação, és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia. É o Senhor, aleluia, 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 louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Louvemos ao Senhor. Aleluia, glória a Deus. Estamos iniciando mais um culto ao Senhor, mais uma transmissão ao vivo, né? Agora, por esses dias, nós teremos que cultuar o Senhor dessa forma, teremos que nos encontrar, nos reunir dessa maneira. E louvado seja o nome do Senhor, porque temos esse recurso, não é? Temos essa porta, pelo menos, para nos encontrarmos. Sei que os dias são difíceis, não são fáceis. Os dias que não necessariamente são os dias que começaram as notícias e as consequências aqui no Brasil, mas no mundo todo. Porém, independente de qualquer situação, nós temos que nos reunir para louvar o nome do Senhor. A saída para momentos como esse, com certeza, não estará abandonando o tempo de adorar o nome do Senhor. Todos os grandes homens de Deus que estão registrados na história, em momentos difíceis eles adoravam. Em momentos difíceis eles intensificavam ainda mais a sua busca ao Senhor. E conosco não pode ser diferente. Eu estou aqui reunido com a minha família toda, louvando ao Senhor. Estão aqui comigo a minha esposa Tatiana, também a pastora Tati, também a Manuela e também o Benício. Eles estão todos aqui reunidos. E eu creio que aí na tua casa também existem pessoas reunidas louvando ao nome do Senhor. Nós iremos louvar ao Senhor, mas eu irei apenas cantar mais 2 louvores e em seguida nós vamos ministrar a palavra de Deus e depois o culto ainda continuará pela rádio. O nosso meio de transmissão agora, de cultos inclusive, será através da rádio e através do Facebook. Terças e quintas nós estaremos aqui no Facebook e aos domingos também no Facebook. Porém, em todos esses dias nós estaremos
louvando ao Senhor e ministrando a palavra de Deus através da rádio. Glória a Deus. Amém? Então vamos cantar mais um louvor, a glorificarmos e exaltarmos o nome do nosso Deus. Uma canção que eu gosto muito de cantar que diz: Ele exaltado. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado teu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, a verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam teu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Nós vamos dizer também que o Senhor é o único digno de receber a honra, a glória, a força e o poder. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor.
adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, ao único que é digno, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos louvor. Oramos a ti, ó Rei Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Oramos, oramos a ti, ó Rei Jesus, oramos a ti, ó Rei Jesus, adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti, consagramos todo o nosso ser a ti. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Os irmãos querem cantar mais um louvor? Estão sugerindo algum louvor aí? Ou já podemos passar para a palavra? Não estou sugerindo não. Não? Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero meditar na palavra do Senhor. Pode segurar para mim, pastor. Amém. Bom, a verdade é que nós vivemos dias difíceis, dias de dor, dias de dores. E nós, como Igreja de Cristo, só precisamos saber como lidar com esse momento. Eu sei que nós vamos precisar superar essas dores de uma maneira inteligente, porque estará ao nosso alcance evitar alguma coisa, obviamente. E aquilo que estiver ao nosso alcance, nós precisaremos fazer. Que Deus nos abençoe. E eu quero, antes de meditar na palavra do Senhor, eu quero fazer uma oração. Eu quero invocar o Senhor junto com você que está cultuando a Deus nesse momento. Vamos orar. Amado Deus e soberano Pai, nós te agradecemos, pois a tua palavra diz: em tudo dai graças. Mesmo quando o momento não for o momento que aparentemente seja possível enxergar algo para agradecer. Mesmo quando os momentos forem de dor, tua palavra diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Senhor, nós não podemos fazer diferente. Nesta ordenança sua, em tudo dai graças, já é possível perceber que se fizermos ao contrário disso, nós não teremos uma melhoria
em absolutamente nada. Nós sabemos que se ao invés de darmos graças, nós praguejarmos, nós não mergulharemos num caminho de conforto e nem faremos com que aqueles que estão à nossa volta também desfrutem do caminho de conforto. Então, nessa simples ordenança, apesar de não perceber muitas vezes os motivos para dar graças, só na tua ordem, só na tua instrução em dar graças, já é possível perceber que há motivos para dar graças, para glorificar o nome do Senhor, que é estar em um caminho de cura. Eu quero pedir ao Senhor, por cada irmão que está participando do culto nesse momento, por cada pessoa que está acompanhando pelo Facebook ou pela rádio, pedir que o Senhor traga força, que o Senhor os ajude nesse momento de dificuldade, de restrição em seu lar. Meu Pai, mas eu sei que existem outras pessoas que não estão apenas restritas a ficar nos seus lares. Eu sei que ao redor do mundo nesse momento tem pessoas que sofrem o luto de ter perdido seus queridos. E isso de forma simultânea. Muitas pessoas que sofrem a dor do luto. Senhor, também oro por aqueles que estão nos hospitais, acamados, aqueles que estão sofrendo nesse momento, pois as notícias estão em todos os lugares e nós não temos o acesso contínuo ou acesso direto ao que está acontecendo em cada hospital agora. Também, Senhor, não sabemos se o fato de termos o acesso a essa, que além de se preocuparem em cuidar dos outros, estão também na linha de batalha. Então eu oro ao Senhor para que guarde também os teus servos que ali estão. Senhor, peço por cada pessoa e peço pela tua igreja, pelos irmãos, a igreja em todo o mundo, para que não deixe faltar a oração. Eu sei que em momento algum de nossas vidas nós podemos deixar faltar a oração, o clamor. Mas se um momento como esse não despertar em nós, não for um agente a despertar em nós o desejo, a necessidade de orar, certamente que ficará mais difícil entender por que oramos e quando oramos. Ah, Senhor, eu peço a Ti nesse momento que ajude as famílias ao redor do mundo, aqui no nosso país, que ajude, Senhor, todas as autoridades a tomarem as medidas que realmente sejam necessárias e também a cada ser humano, cada pessoa a se colocar no lugar em que elas precisam se colocar. E assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero ler o que está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, a partir do versículo 24. E disse Deus: produz a terra alma vivente, conforme sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme sua espécie, e o gado conforme sua espécie, e todo o réptil da terra conforme sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea o criou. E disse Deus, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a.
Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. 29 diz: E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore em que dá fruto, e que dá semente, se usar para mantimento. E todo animal da terra, e toda ave dos céus, e todo réptil da terra, em que há uma vivente, toda erva verde, lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi tarde de manhã, o dia sexto. Eu acredito em um Deus que se manifesta para falar com os homens através da sua palavra. Sim. Todo homem que quiser ouvir Deus e quiser perceber a sua manifestação, indo até a palavra dele, com todo o coração, ele irá perceber. Mas eu também acredito em um Deus que se manifesta para falar com os homens através dos fenômenos. Os fenômenos. E nós estamos vivendo diante de um fenômeno. É bem verdade, irmãos, que quando Deus criou todas as coisas, como nós lemos agora, foi criar toda a matéria, a natureza. Ele havia criado as estrelas, o sol, a lua, os planetas, a terra. E Deus disse: haja luz, pois no princípio era o Verbo. No princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus disse: haja luz. Então vejam que antes de existir qualquer coisa, já existia Deus. Esse princípio tem a ver com a nossa capacidade de alcance no que diz respeito a estudos. Chegamos à conclusão, através da Bíblia, que houve um princípio. Houve um início. Mas antes desse início, já existia um Deus, a qual nós sabemos muito pouco, porque somos seres pequenos. Nós percebemos o tempo através do dia e da noite, das 4 estações do ano, através das horas. Mas Deus é quem criou o tempo. Esse tempo que nós temos acesso de alguma forma. Esse tempo pelo qual as repetições contínuas nos faz perceber aonde estamos dentro de um calendário humano. Porém, a verdade é que nós estamos dentro de um tempo em que nós não temos a menor ideia de qual tempo é esse. Uma coisa nós sabemos, que nós estamos no tempo de Deus. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Criador do tempo. E a Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo dos céus. Vejam que Deus foi criando a terra, formou todos os animais, os vegetais, os minerais. E por fim, Ele criou o homem. A sua imagem o criou. Macho e fêmea os criou. É interessante pensar que
o homem passou a existir por intermédio do pó da terra que Deus usou para que o homem viesse a existir. Quando o homem chegou até aqui, tudo já existia, toda a natureza. Os planetas, o sistema já estava em movimento. O homem não participou de absolutamente nada no que diz respeito à natureza, porque ele foi criado, ele foi extraído da natureza. Ou apresentar para que ele ande num caminho de vida. Ele diz: cuide de todas as coisas. Deus coloca o homem para participar daquilo que ele criou, no cuidado daquilo que ele criou. Muitas vezes nós temos a falsa sensação de que, se não for o ser humano, a planta não irá florescer, a árvore não irá frutificar, porque nós temos o conhecimento da biologia, como é que se cria uma mudinha, como faz ela surgir. Nós sabemos que temos que regar, quando lançamos uma semente, precisamos regar a terra, precisamos cuidar, nós sabemos de tudo isso e temos a falsa sensação de que aquela vida que ali está fluindo, nós fomos os responsáveis por fazer ela existir, quando na verdade não. Toda a natureza já existia antes que o homem existisse. O homem aprendeu a sua participação depois. Ele não sabe até hoje como as coisas acontecem. Ele sabe como fazer para que esse processo dê continuidade. Eu e você estamos em meio ao tempo. Existe um tempo para nós. Assim como existiu um tempo para Adão e para Eva. Vejam como Deus fala com o homem. O homem, ele está na terra e Deus, após criar tudo, vai criá-lo. Um boneco. É interessante pensar que o boneco, o corpo, por algum tempo, vai existir. Ali, Deus cria um corpo. Nós não sabemos por quanto tempo aquele corpo ficou vivo, existente, até que Deus soprasse sobre ele o fôlego da vida. Nós não sabemos se foram dias, horas, minutos. Nós não sabemos se na mesma hora que Deus criou o homem do pó da terra, formou o homem do pó da terra, se no mesmo momento ele soprou ou se demorou um tempo, nós não sabemos, não temos essa informação. O que nós sabemos é que antes do homem existir como ser humano, existia um corpo. Exatamente igual àqueles que nós podemos presenciar quando vamos a um velório, por exemplo. Estamos diante de um corpo morto. A pessoa não está mais ali, mas o corpo está. Adão, apesar de ser um homem, um ser humano igual a todos os outros no que diz respeito aos sentidos naturais, ou a sua forma corpórea, ter braços, pernas,
ouvir, ver, sentir, apesar de nesse quesito ele ser igual a todos os demais homens que vieram posterior a ele, ele teve uma experiência que nenhum outro homem teve. Porque todos nós sabemos que viemos por intermédio de um homem e de uma mulher. Nós não teríamos existido sem que um homem e uma mulher tivessem se encontrado. Nós sabemos que por mais que alguém não conheça seus pais, não saibam quem é, ele tem a certeza de que para que ele existisse, foi necessário um homem e uma mulher. Sem essa junção, seria impossível que alguém existisse. Todo homem sabe disso. Nós somos iguais porque, para existirmos, foi necessário um encontro entre um homem e uma mulher. E se não fosse esse encontro, nós não teríamos existido, nós sabemos disso. Essa não foi a realidade de Adão, essa não foi a realidade de Eva. Eles não vieram por intermédio de outro homem. Eles foram os primeiros. Eles tiveram todas as informações necessárias que um homem precisa ter. Entre ele e Deus não havia nenhum tipo de vestígio do pecado. Absolutamente nada. Havia uma comunhão perfeita entre o homem e Deus. Uma comunhão perfeita, pura. O homem está no jardim, no lugar onde Deus o colocou. O casal está no jardim, em um ambiente, em um lugar físico, em que Deus ali os pôs e deu a eles todas as direções que eles precisavam para que estivessem no caminho de vida, e disse que existia apenas um caminho, um lugar, um caminho, que se eles fossem, a vida seria impedida, e a partir daí reinaria a morte. Após o pecado, as coisas se inverteram. Deus envia o seu filho, que também nasce por intermédio de uma mulher, porém, não por intermédio do encontro de um homem e uma mulher. E agora ele diz que existe apenas antes que o homem se percebesse como ser, ou antes que o homem percebesse e o ouvir a voz de um desconhecido trará grandes consequências e péssimas consequências. Nós conhecemos bem a história e sabemos que a partir daí o homem ele estará perdido. Ele irá se distanciar
da sua mãe. É interessante porque eu tenho um filhinho, o Benício, e eu vejo como ele olha para minha esposa, para a mãe dele. Às vezes ele está mamando, tem hora que ele para e olha nos olhos dela. E ali ele dorme. E todas as vezes que eu vou tirar ele dali, ele resmunga. Que ela vá no colo de outra pessoa, ela sabe que ela está distante do lugar dela, porque o lugar dela é o colo da mãe. O tempo vai passando, nós ou deveria ter. E eu lembro quando eu estava em casa que eu olhava na esquina, a esquina era um lugar distante para mim. Eu ia brincar com os amigos até determinado lugar, e ali eu ainda estava perto de casa, mas conforme eu ia me distanciando, eu tinha aquela sensação de estar longe de casa. Porque nesse momento não é mais o colo da minha mãe que representa o meu lugar, mas a minha casa é um outro tipo de colo. É o ambiente, é aquele espaço aonde uma história está sendo criada, aonde vínculos estão sendo ligados de maneira altamente forte, de maneira que nós temos nesse momento. Aquele espaço, aquela casa seja de alvenaria, seja de madeira, seja de qual material foi construído, aquele lugar passa a ser o nosso lugar, o nosso colo, porque ali está a origem de nossas vidas. Vamos crescendo e vamos aprendendo que precisamos ter responsabilidade na vida, e conforme o tempo nós temos a certeza de que o natural é que a gente saia de casa, uns casam, enfim, precisamos trabalhar, a noção de distância passa a mudar no que diz respeito a se perder. Obviamente, você já não se perde mais. Porém, tem um lugar que é o teu lugar. Tem o seu lugar de origem. É óbvio que, com o tempo, morar em outra cidade, em outro bairro ou em outro país não significa mais estar perdido. Pode até significar estar distante da casa, mas não necessariamente distante dos pais, porque existem muitos filhos
que estão muito mais próximos dos seus pais, morando longe, do que muitos que moram perto, que estão bem distantes dos seus pais. Nós sabemos disso. Porque agora, a palavra diz que existia entre ele e Deus. E é muito comum também percebermos que entre pessoas, entre famílias, esse laço se rompe, essa corda, esse cordão umbilical é cortado, mas não de forma saudável para que, como Deus fez com o homem, porque vejam, apesar de Deus ter dito para o homem o caminho que ele deveria andar, Deus, de alguma forma, se ausenta, apesar de estar sempre presente, deixando com que o homem realize aquilo que deve fazer, que tem deveres. Se por um lado eu devo esperar em Deus, por outro lado, Deus espera algo de mim. Vejam, o homem rompe sua comunhão com Deus, ele está distante. Eu acho muito interessante quando na minha casa eu me sentia distante quando estava longe de casa, mas muitas vezes eu usava esse recurso a meu favor, quando a minha mãe diz, chegando na idade da adolescência, chegando no período da adolescência, a minha mãe dizia, filho, vai comprar um pão em tal lugar. E a minha saída era, mas é muito distante. Vejam, meus irmãos, nós sabemos o que aconteceu, que o homem pecou, que o homem falhou, e por causa disso houve um rompimento, e o homem saiu desse jardim da proteção de Deus. Ele escapou, ele fugiu. Adão não eu pequei, me perdoa, nós não vimos nada disso. Percebemos que apenas ele vai embora. Ele permite. Deus ainda pergunta, onde estás? Ora, seu lugar de origem, para que o homem se dê conta de que ele não está aonde ele deveria estar. Eu acredito que Deus fala através da Bíblia Sagrada com os homens, mas acredito também que Deus se manifesta para falar através dos fenômenos naturais. Meus irmãos, nós estamos vivendo um momento marcante na história da humanidade, um momento marcante em que muitas pessoas estão sofrendo luto, a dor de ter que sepultar seus parentes, seus queridos, em uma quantidade muito grande de pessoas. E é sabido por nós que no Brasil isso também já aconteceu e que parece-nos que dias difíceis vêm pela frente. Nós estamos orando para que não seja assim. Mas pelo menos esse é o previsto diante da gravidade do assunto. Nós sabemos que estamos vivendo um momento muito difícil. Algo que mudou a realidade da humanidade, a realidade de vida.
De repente, tudo teve que mudar. Aquelas pessoas que não deixavam o seu modo de viver de forma alguma tiveram que mudar. Nós ouvimos profissionais da saúde, as autoridades o tempo todo falando a respeito de como devemos proceder, preocupados com a nossa atitude a partir de agora. Nós estamos diante de um momento em que está claro que o homem possui limitações grandiosas, pois mesmo naqueles países em que são considerados superdesenvolvidos, o sistema de saúde é considerado os melhores, ou países que têm uma riqueza muito grande, muito dinheiro, mesmo nesses lugares, a limitação é total. Nós sabemos que nesse momento é o momento em que o homem pode perceber que ele não tem a solução para tudo. Que podem acontecer coisas com a humanidade de forma geral, não é apenas com um ou com outro. Podem acontecer coisas e fenômenos que peguem um homem de surpresa. Assim como aconteceu agora. Muitos profissionais clamando para que fiquemos em casa. Profissionais que estão lá vivendo a realidade e que de maneira valente fazem apelos para que nós fiquemos em casa, nos cuidemos, porque eles sabem que contra o vírus não existe cura, não existe outra forma de ser curado, não existe remédio. Apesar de existir toda a luta para encontrar, ainda não está nada decidido, não existe um diagnóstico onde que o homem possa dizer assim, olha, tomando esta medicação, você estará curado. A não ser que o seu organismo possa combater a doença. Só tem uma saída. A saída é que o seu organismo combata a doença. Meus irmãos, diante de um fenômeno como esse, nós ainda temos uma forma de nos livrar da morte, que é o organismo reagir bem. Mas existe uma outra morte. Uma outra morte que é altamente mais urgente do que essa, que é a morte eterna. É a morte que distancia o homem para sempre. Porque apesar de você e eu, de repente, vencermos esse momento, nós sabemos que um dia nós partiremos. Mas no que diz respeito à morte eterna, todos estarão como os homens dos dias de hoje. Não haverá outra pessoa para recorrer. E o seu organismo, o meu organismo, não poderá responder. A nossa natureza não tem recursos em si para resolver ou para se livrar dessa morte, que é a morte eterna. A não ser que nós sejamos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus.
Ele disse em João 3,16, porque Deus amou o mundo, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, único do mesmo gênero, único da mesma espécie, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Naquele momento, meus irmãos, não é mais o nosso organismo que irá combater. Hoje ainda existe esse recurso e os profissionais da saúde clamam para que nós nos cuidemos, porque diante da enfermidade, somente o próprio organismo pode combater. Eis aí algo mais sério. Nós estamos diante de um momento tão sério que, através desse momento, nós podemos pensar um pouco no que será o dia do juízo, em que tudo que nós teremos a acessar, tudo o que nós teremos para recorrer, é a nossa história. Tudo que nós teremos à nossa frente será a capacidade de olhar para o passado, de olhar para o tempo que passou, de olhar para o que fizemos, de olhar para a distância que existia, que nós simplesmente não quisemos obedecer e ouvir a voz, assim como muitos não ouvem as vozes de clamores que vêm dos profissionais da saúde e de tantos outros responsáveis pela nação, pelo governo. Meus irmãos, eu digo para você que está aqui, ouça, sim, nesse momento, o clamor desses profissionais, ouça, leve a sério. Mas eu digo algo para você, o que será de mim, o que será de você, se nós não ouvirmos a voz de Deus? O que será de nós, se mesmo passando por esse momento, quando chegar o nosso dia, o dia de partirmos, o que vamos dizer para Deus? O que vamos dizer para Cristo? Não vai ter valido a pena ter falado mal? Aliás, nós vivemos em um mundo em que falar mal muitas vezes tem como causa apenas o desejo de falar mal. O desejo de que está no sangue de Cristo. É necessário ser banhado por este sangue. É necessário, em momentos como esses, refletir mais. Lidar em momentos como esses, com situações dessas, uma situação inesperada. O que será de mim e de você se naquele dia nós não tivermos a marca do sangue em nós? Não terá valido a pena ter brigado com pessoas para tentar impor sobre elas os seus pensamentos. Não terá valido a pena querer ofender outras pessoas para mostrar que tem sua própria opinião. Nesse momento, a sua própria opinião não valerá de absolutamente nada. Somente o sangue do Cordeiro. Somente o retorno para este lar. Somente o retorno para esta casa, para esse jardim de Deus. A única saída é o retorno para o jardim de Deus.
Você que é cristão, que está assistindo nesse momento, você já conhece o caminho? Então ande nele. Você já conhece que em momentos como esse, o cristão precisa estar mais conectado do que nunca, então faça isso. Não se perca em outros caminhos, apenas para tentar agradar a todos. Um dia nós teremos que nos apresentar diante do Senhor. E eis aí o momento em que o medo não será mais da morte. A Bíblia diz que muitos procurarão a morte. Hoje nós já podemos perceber o desespero por causa da morte. Imagine o desespero porque alguém busca a morte e ela não vem. Vejam que a Bíblia narra uma dor muito maior que a dor de todo aquele que se afasta, que se distancia do Senhor. Eu estou falando de Cristo. Eu não estou falando de nenhuma religião, eu estou falando de Cristo. Que nesses tempos você possa meditar mais ainda. Que você que de repente achava que tudo que se fala numa igreja, tudo que se faz numa igreja é pedir bênção para Deus, saiba que é muito mais. Que você já é abençoado pelo Senhor. Você tem a oportunidade de conhecê-lo, se aproximar dele. E como é que alguém pode conhecer a Deus? A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Esse é o caminho. Buscar de todo o vosso coração. Que Deus nos abençoe. Que o Senhor nos guarde nesse dia. Que o Senhor nos guarde nessa caminhada. Você, meu irmão, não se esqueça de se reunir com seus familiares, com seus filhos. E oferecer para ele saúde. Oferecer o seu tempo, sua comunhão. Mas se você tiver oferecido tudo isso e não tiver oferecido a palavra de Deus para ele nesse tempo, você terá negado a ele o mais importante. Então eu convido você, eu reforço com você. Vamos nos unir mais ainda ao Senhor. Vamos buscar mais ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar mais uma vez e pedir a Deus, pedir ao Senhor que nos guarde, que nos dê sabedoria para vivermos em todo o tempo, especialmente nesses dias. Amado Deus e soberano Pai, eu clamo ao Senhor nesse momento, pelo nosso país, pela nossa nação e por todos os países ao redor do mundo que enfrenta esse momento tão difícil. Eu sei, Senhor, que existe uma expectativa de dias difíceis pela frente. Porque esse tem sido o quadro em outros lugares. Mas eu quero pedir ao Senhor que venha cuidar de cada pessoa, ajudar a fazer com que cada ser humano nesse momento consiga se proteger. Sim, se proteger do vírus, se proteger da doença, levar a sério o risco em que ele pode colocar a outra pessoa e também a sua própria vida. Mas, Senhor, dá também a consciência da necessidade urgente de ser livre da morte eterna. E essa libertação só será possível através do sangue do Cordeiro. Tua palavra diz, Senhor, que todo homem já está morto. Tua palavra diz em João, ainda no capítulo 3, 17,
Porque Deus enviou o seu Filho não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Mas diz também que quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer já está condenado. Ou seja, o homem em si já está condenado, porque ele se afastou de Deus, assim como um filho se afasta do pai. Mas o Senhor nos trouxe de volta. Ajude, Senhor, aos homens. Ajude todos os homens a olharem novamente para o Senhor. De forma geral, a olhar para o Senhor. Ajude a tua igreja a não tirar os olhos do Senhor. Ajude a tua igreja, meu Pai, a ser propagador da esperança e da responsabilidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Eu, nesse momento, não tenho recurso de saber quem está me acompanhando, mas quem está nos acompanhando, quem está cultuando nesse momento, mas a pastora Tati ali está. Logo, logo, nós estaremos diante de uma situação em que nós poderemos, sim, saber, ou de repente a pastora Tati irá compartilhar comigo. Mas eu quero dizer, aproveitar esse momento e dizer que os cultos serão realizados dessa maneira, aos domingos às 18 horas e de segunda a sexta às 20 horas. Reforço que terças, quintas e domingos serão pelo Facebook, através da página da Igreja Cristã Novo Tempo. Porém, na rádio, o culto acontecerá todos os dias às 20 horas. Eu quero dizer também que aqui, por esse canal, nós estamos encerrando. Porém, o programa irá continuar pela rádio. Mas eu quero mandar um abraço para... Eu estou tentando ver aqui, mas o pessoal está mandando mensagem e eu acabei não vendo. Peraí. Para a pastora Marli, Priscila, Alisson, a tia Vilma Vieira, a Wesley, é um outro Wesley, ao meu querido Macário, presbítero Macário, o irmão Mateus, a Pamela, o Anderson, a Cláudia Bispo e outros nomes que estão surgindo aí. O William, a Márcia, a Fran, que mandou a mensagem aqui também, a Maiara. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. É motivo de muita alegria, pelo menos, estarmos juntos. É claro que o nosso ideal é estarmos juntos de maneira física, pois não tem nada melhor do que dar um abraço no nosso irmão. Tem nada mais gostoso do que dar um beijo no rosto do nosso irmão. Não tem nada mais agradável do que tomar um café. Que o irmão Alisson criou também um canal no YouTube. E o endereço do canal é Igreja Cristã Novo Tempo. Fácil, né? Igreja Cristã Novo Tempo. E as pregações serão colocadas lá. Graças a Deus que eu tenho o auxílio da minha esposa, da minha filha, do meu filho. Um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Talvez eu cante um louvor. Vamos cantar um louvor? Vou pegar um violão e vamos cantar um louvor ao Senhor. Como é precioso, irmão, estar
bem junto a ti, e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras.